Foram definidas aí as datas das quartas de final da Copa do Nordeste 2019, né? Tivemos aí no último final de semana a disputa da última rodada da fase classificatória, mas nesta segunda-feira, né, tivemos aí a definição das datas e dos horários das partidas que serão decididas em jogo único, né, na casa da equipe que tem a melhor pontuação nesses confrontos, né? O mando de campo é a única vantagem que essas equipes que pontuaram melhor nesta fase de grupos elas possuem em relação aos seus adversários. E é sobre esses jogos que a gente vai fazer um paralelo com os campeonatos estaduais, porque pelos horários que foram divulgados e até mesmo por algumas datas, a gente enxerga que a Copa do Nordeste, pelo menos para a Confederação Brasileira de Futebol, não é prioridade, né, de disputa, ou seja, prioridade de horário, né, da média de público, da valorização da competição como um todo. Acredito que por conta da grade, ela serve apenas como um complemento. E tudo isso a gente vai destrinchar aqui, trazendo os horários dessas partidas que foram muito ruins, observando a disponibilidade que as grades televisivas elas têm em relação à transmissão do jogo, né, a cobertura da partida em si, não só pela TV, mas também por outras plataformas de streaming, que vem sendo aí uma das modas do futebol brasileiro, já pegando o gancho, né, do futebol mundial, que é uma tendência você acompanhar o jogo não apenas pelo seu televisor. Então a gente vai debater isso aqui sobre a Copa do Nordeste, o potencial que a Copa do Nordeste tem em relação a esses horários ruins que foram escolhidos para essas quartas de final. Antes, eu convido o torcedor a estar no canal do YouTube do Anderson Batista. Se inscreva no nosso canal, ative aí o sino das notificações e dê o like nos nossos vídeos. Tem um botão compartilhar aqui embaixo da tela. O torcedor também pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Twitter, no seu Facebook, né, em todas as suas outras redes que você acessa e tem aí as suas contas. Você pode indicar para outros torcedores esse conteúdo, né, de muito trabalho, muito esforço que é feito aqui, mas com muito carinho, com muita responsabilidade, para o torcedor ter uma ideia do que acontece tanto no futebol pernambucano como também no futebol brasileiro. Sobre essas datas, né, já entrando no assunto de vez dessas datas e horários escolhidos pela CBF da Copa do Nordeste, começando pelo sábado, onde a gente tem aí duas partidas que poderiam ter um potencial de público e de divulgação bem maiores, né? A gente enxerga que o primeiro jogo do sábado inicia às 18h30, um horário não tão bem praticado no sábado. A gente enxerga que as partidas do sábado, pelo menos numa Série A ou Série B do Campeonato Brasileiro, elas acontecem às 4 da tarde ou às 7 horas da noite. Nesse caso da partida entre Ceará e Náutico, essa partida foi adiantada meia hora em relação ao segundo horário praticado pelo Brasileirão. É um horário que, assim, a gente observa que no sábado o torcedor tem a disponibilidade de estar no estádio, mas a gente enxerga que a média de público num jogo de 4 da tarde não se compara para um jogo de 6h30 da noite. Com todo respeito, a gente enxerga ainda aqui no futebol brasileiro, e inclusive a Copa do Nordeste foi pioneira nisso aí, nessa questão de explorar o sábado à tarde. É um horário muito bom, por sinal. A gente percebe outras praças, né, do futebol mundial trabalhando os seus jogos no sábado e distribuidamente no domingo, mas o Brasil tem apenas o domingo às 4 da tarde como seu horário nobre, assim como também como acontece na quarta-feira, mas a quarta-feira para mim ainda pratica horários inviáveis para o torcedor, com exceção de jogos às 8, 8h30 da noite. Mas fora isso, a gente enxerga que o domingo às 4 da tarde é tratado como um horário privilegiado para quem atua nesse tipo de hora. E em relação ao sábado, mesmo com as 4 da tarde em disponibilidade, ela não foi utilizada pela Copa do Nordeste, não sei se por interesses televisivos ou até mesmo por interesse das próprias equipes. Mas o que a gente enxerga, mais uma vez, né, como dito anteriormente, é que a Copa do Nordeste, esses horários que foram pré-estabelecidos, eles servem como complemento, para outras grades. Preenchimento de uma grade de campeonato estadual, que vai ter um jogo às 4 da tarde e a Copa do Nordeste pode vir em seguida para quem estiver interessado em acompanhar um jogo. Ela não faz concorrência com os estaduais, mesmo tendo um potencial de absorção de torcedores bem maior do que os campeonatos estaduais, mesmo eles estando em sua reta final. Então Ceará e Náutico é um jogo que
6h30 ainda está acessível para o torcedor, mas esse horário que foi colocado para o jogo do Santa, eu particularmente não engoli. Porque 8 da noite de um sábado, com todo respeito, né, o torcedor pode se deslocar de sua casa, tem a disponibilidade de um sábado à noite estar no estádio do Arruda para acompanhar Santa e CRB, mas não é um horário bom de futebol. A gente enxerga isso na Série B do Campeonato Brasileiro, jogos que são praticados às 9 da noite de um sábado, com um público baixíssimo com raríssimas exceções. Então não é o caso, né? A Copa do Nordeste poderia explorar esses horários às 4 da tarde. É mais um exemplo de que esse jogo, né, serve mais como um complemento, né? E ele ainda pega a reta final do jogo do Náutico com o jogo do Santa Cruz no seu início, ou seja, você não desgruda da competição, você continua acompanhando aquele tipo de partido. Já que a gente falou tanto do domingo, né, e o domingo às 4 da tarde é tido como um dos principais horários aqui no futebol nacional, a gente enxerga que, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba e CSA, duas equipes que conseguiram avançar à próxima fase com seus méritos, mas a gente percebe que tem outras partidas em meio às quartas de final que tem um maior potencial de público, de renda e de tudo aquilo que envolve futebol com bastante disputa num domingo às 4 da tarde. E essa partida entre Botafogo e CSA nem será disputada às 4 da tarde, será disputada às 18 horas. Então a gente enxerga que, mais uma vez, a Copa do Nordeste serve como complemento, não querendo bater de frente com os horários dos estaduais. E poderia até, nesse espaço do domingo às 18 horas, ser uma partida grande, como já citei anteriormente, Botafogo, CSA, em relação a Bahia, a Vitória, a Ceará, a Fortaleza, Santa Cruz, Náutico, não possuem o mesmo quantitativo de torcedores. E essas equipes poderiam muito bem estar no jogo do sábado, para que no domingo, às 4 da tarde, pudéssemos ter uma partida de duas equipes grandes da região Nordeste. Duas equipes que possuem mais títulos, que possuem mais torcidas, que a audiência ela possa ser satisfatória para quem está bancando essa competição em direitos televisivos. E a gente enxerga mais uma vez que o Botafogo, junto com o CSA, fica num horário que não é nobre no domingo. É um horário que, quando se encerram os jogos dos estaduais, o torcedor, se quiser acompanhar a Copa do Nordeste, acompanha. Não, aqueles que gostam mais fielmente do futebol. Os que não gostam, acompanham os estaduais e vão para outros afazeres, o que diminui a audiência. E eu não sei se essa é a intenção, até porque a gente enxerga que a presença de público no Almeidão deve ser um pouco maior, até porque o futebol da Paraíba vem demonstrando aí boas médias de público entre seus torcedores na Copa do Nordeste, mas a gente sabe que o horário não é o mais satisfatório. E a cereja do bolo de como não praticar futebol aqui no Brasil. Um jogo numa segunda-feira com o potencial de substituir Botafogo e CSA num domingo, né, que é Fortaleza e Vitória, duas grandes camisas da região, jogando numa segunda-feira às 9h30 da noite. Isso aí é muito difícil de aturar, muito difícil de engolir, e ainda tenho o discernimento de que os clubes são coniventes com essas decisões, porque não é possível você aceitar um horário de uma segunda-feira, que na segunda-feira vem sendo uma das práticas agora no futebol brasileiro, esses jogos às 8 da noite, mas tudo bem, às 8 da noite de uma segunda-feira, mas às 9h30 de uma segunda-feira, essa foi demais. Foi muito longe, por sinal. Inclusive, pode acontecer, né, e tem uma partida importante de um campeonato estadual aqui no país, que está marcada para segunda-feira, provavelmente às 20 horas, e não quer concorrer com essa partida. E Fortaleza e Vitória tem potencial aqui na região e para outros estados para concorrer com essa partida, mas não vai concorrer, vai ficar em stand-by, vai esperar essa partida chegar nos seus minutos finais para aí sim Fortaleza e Vitória iniciar o jogo valendo uma vaga na semifinal do Nordestão. É esse ponto que o Nordeste precisa refletir em relação aos seus horários ruins que as equipes aceitam, nos clubes em si, eles acreditam que já tenham esse acordo, esse prego batido e a ponta virada há muito tempo, porque a gente enxerga que são horários impraticáveis. No sábado, né, dessa partida Ceará e Náutico ainda dá para engolir. O domingo também, mas a ressalva do domingo fica por conta da partida, né, que poderia ser uma partida de maior potencial de público. E na segunda-feira, que é justamente a partida que poderia ser no domingo por conta desse atrativo, acaba sendo numa segunda, no horário totalmente fora da realidade para o futebol nacional. Então é isso. Espero que tenham gostado, se inscreva no nosso canal, ativando aí o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos.
Forte abraço a todos, retornando a qualquer momento aqui com mais um vídeo no canal do Anderson Batista. Até lá!